Gênesis capítulo 7, versículo 1. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhes tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. O dilúvio. Versículo 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Uou! Você já tinha lido a história aqui do dilúvio dessa forma? Você já tinha meditado aqui em Gênesis 7? Pois é, seja muito bem-vindo à nossa leitura aqui de Gênesis. E aqui está uma leitura sensacional, magnífica, que traz vários aprendizados para nós. Já imaginou, quando eu lendo aqui, você consegue imaginar, levar seus pensamentos assim, como deve ter sido nessa época, como deve ter sido essa situação? Hoje a gente tem, quando chove, 1 semana, 2 aí, em alguns lugares, já vira o caos, tudo para, né? E agora você imagina, 40 dias, e à noite não parava de chover.
para secar aquela água que tinha chovido durante o dia. Não, chovia de dia e de noite por 40 dias. E eu acho muito interessante que no versículo 11, quando traz essa narração de quando começou mesmo, ele fala: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam, ele fala, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Chuva, 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 muita água, e assim encheu a terra, e até que depois a água prevaleceu sobre toda a face da terra, cobriu os montes, e aí zerou toda a carne, zerou toda a existência, tudo aquilo que tem fôlego aí sobre a terra. Então encerrou, e aí começou um novo tempo a partir de Noé. Então teve um início de mundo, vamos colocar assim, a partir de Adão, e aí claro, Noé veio de Adão, mas depois de Adão teve uma nova zerada e começou de novo a partir de Noé e toda a sua família, seus 3 filhos e noras, né? Aqui no versículo 1 traz uma reflexão bem bacana, veja isso. Aqui fala assim, ó: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu fico imaginando se Deus olha para mim nesses tempos, tanta corrupção, tanta maldade, tanto ódio do homem, tanta briga de um contra o outro, se Ele olha para mim nesses dias, e como cristão, como crente em Jesus Cristo, se Ele olha para mim, será que Ele também me vê justo diante desta geração ímpia e pecaminosa como nós temos vivido nesses dias? Eu não estou muito preocupado quem sou eu perante a sociedade, perante a pessoa A, B ou C, pouco me importa. Mas a minha preocupação, meu entendimento é: quem sou eu diante de Deus? Quando Deus hoje olha para mim desde seus altos céus, do seu trono intocável, do seu trono santo, celestial, Ele olha para a terra e vê o Monderlon, como que Ele me vê? Já pensou isso? Como o Senhor te vê hoje? Não é como um familiar, um amigo, uma celebridade te vê, isso pouco importa, mas como Cristo me vê, como Deus, desde o seu trono santíssimo, olha para o céu e vê o Monderlon. Pois é, de Noé Ele disse isso, deu uma ordem. Depois disso o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Deus viu Noé justo. Que top isso, né? Que legal esse entendimento. E aí eu vou retroceder um pouco aqui para trazer um alerta aqui para aqueles que são pais. Sabe por quê? Deus fala essa questão de como ele estava vendo Noé, mas veja só o que Lameque, pai de Noé, falou quando ele nasceu. 28 do capítulo 5 agora. Vamos voltar lá no capítulo 5, versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. O Senhor amaldiçoou a terra? Não entendi. Então vamos voltar lá no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17 diz assim: e a Adão, só para contextualizar, então esse momento aqui é o momento em que Deus está lançando as maldições, o castigo sobre cada um daqueles personagens ali da queda do homem, quando eles acessaram ali aquele fruto da árvore proibida ali que estava no meio do jardim. Então no capítulo 3 é essa narração da história. No versículo 17 Deus vira para Adão e fala assim: pois é, Adão, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Eu falei para você não comer, não come desse fruto dessa árvore. Eu falei para não comer, você desobedeceu, foi lá e comeu. Agora, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Capítulo 5, versículo 29, lá no versículo 29 do capítulo 5, chega
Lameque agora e traz essa lembrança e chamou o nome do filho dele de Noé, dizendo: este Noé nos consolará acerca das nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Porque Noé ou Noá, aquela variação ali do grego, significa repouso. Noé, sabia que Noé significa repouso? Então, Noé significa repouso. Então, por isso que Lameque chama o seu filho de Noé e traz essa bênção, profetiza isso na vida de Noé. Este nos consolará acerca das nossas obras, dos nossos trabalhos, das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E aí Deus vem e confirma essa bênção que Lameque profetizou na vida de Noé no capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé. Agora vai ficar mais compreensível o versículo 1 do capítulo 7 de Gênesis. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Deus se agradou, Deus teve prazer na vida de Noé. E tudo isso começou lá com a bênção que o pai dele lançou sobre a vida dele. E aqui é o ponto que eu quero te chamar a atenção. Quais são as palavras que você tem proferido para os seus filhos? Você pai, você mãe que está me ouvindo. Quais têm sido as palavras que você tem proferido aos seus filhos? Forte isso, né? A gente acha que a nossa palavra não tem poder, a nossa palavra não produz fruto nenhum. Pois é, e tem muitos frutos. Ela vai basicamente, você pai, você mãe, você tem força sobre o que você fala sobre os seus filhos, você é a principal referência deles e você vai construir uma vida, você vai dizer o que ele vai ter lá na frente. Pode mudar? Pode, mas depois vai dar muito trabalho para mudar uma palavra ruim que você lança sobre a vida dele. Então vamos fazer um compromisso aqui, vamos lançar só bênçãos sobre a vida dos nossos filhos, vamos lançar palavras de bênçãos, abençoando a vida deles, profetizando vitórias na vida deles. Então você, às vezes, no dia a dia, no estresse, na correria, que menina atentada, que menina atentada, que menino desobediente. Calma, vamos ser prudentes, pais, vamos ser prudentes com as suas palavras. O fulano de tal não come tal coisa, fulano de tal não gosta de tal alimento. Simples, né? Parece uma coisa muito simples, mas nós desprezamos essas coisas simples. E às vezes, nós estamos aqui como pais, como instrutores, nós estamos orientando, nós estamos construindo uma vida. E tudo essa palavra que nós proferimos está sendo anotada nos céus. Isso vai produzir fruto sobre a vida do seu filho e da sua filha. Então, muita atenção com relação a isso. E aí eu já quero aproveitar esse gancho também, não só para filhos e filhas, mas para tudo na sua vida. Então, o que você tem dito? Como tem sido as suas palavras? Tem sido mais de maldição ou de bênção? Tem sido mais de palavras positivas ou palavras negativas? Talvez se a sua vida está ruim, pode ser aquilo que você tem expressado, né? Mas está ruim mesmo, não tem jeito. Tem jeito. Começa na sua mente. Você precisa de mudar, que você precisa de acreditar. Alimente a sua mente com coisas melhores, com coisas mais saudáveis. Deixa de ficar assistindo Jornal Nacional. Para de ficar com foco nas notícias, que só trazem pensamentos ruins. Nós somos bombardeados o tempo inteiro, né? Com notícia ruim. A gente ouve muito mais notícia ruim, não vai dar certo, vai fracassar, vai perder o emprego, vai perder o salário, vai perder. E às vezes a gente começa a acreditar nisso, tanto ouvir isso. Então escolha as coisas que você quer ouvir, as músicas que você ouve, as notícias que você escuta no dia a dia, e isso vai mudar a sua mentalidade, isso vai mudar a sua visão de mundo. E isso vai te ajudar a ter uma vida melhor, mais produtiva, de bênção sobre a sua vida e sobre a vida daquelas pessoas com as quais você se relaciona, seus pais, seus filhos, seus irmãos, primos, familiares, parentes, amigos. Então a forma como você trata essas pessoas é meio que a forma como você conduz a sua vida. Então escolha felicidade ao invés de tristeza, escolha positividade ao invés de negatividade, escolha luz em vez de trevas, escolha abençoar ao invés de amaldiçoar.
Esse é o meu convite com o capítulo 7 de Gênesis aqui nesse dia de hoje.